Olá, é com grande satisfação que hoje eu compartilho com vocês um experimento de química que eu realizei no dia 28 de julho. Pois bem, trata-se do seguinte experimento. Uma pequena esponja de palha de aço imerso a um fluido de H2O. Então eu coletei várias amostras diferentes de água para ver o comportamento de oxidação desse material imerso a esse fluido. Então, inicialmente aqui temos água clorada, que no caso é uma água potável. Então, após esse período, a água ficou dessa forma. Praticamente aqui pode-se verificar que a palha de aço está bem comprometida, porque houve muita oxidação. Então, pense isso dentro do seu veículo, ou seja, dentro do radiador, né? Então, as consequências que isso não faz a médio e longo prazo. Então, não serve. Aqui já é uma água destilada, uma água que normalmente a gente compra, né, para ser colocada em radiador. Essa água é chamada também de água desmineralizada porque ela é quase isenta de minerais. Porém, veja que também houve oxidação, embora que houve menos oxidação em relação à água clorada, mas houve. Aqui então temos uma água filtrada, é uma água obtida da nascente, não há nenhum tratamento com cloro, simplesmente é água colhida da nascente e filtrada. Porém, veja que também ela modificou a coloração da água e houve uma oxidação aqui também. Essa água aqui já é uma água filtrada com adição de 5% de querosene. Então, percebe-se que essa água filtrada em relação a essa, houve uma mudança. No caso, a adição de querosene junto a essa água modificou essa reação química. Então, por isso que há uma alteração de cor. Aqui já temos uma garrafinha que ficou toda azulada, cinza. Também percebe-se que houve um desmanche aqui nessa palha. Aqui no caso temos água destilada com 5% de adição de querosene. Então, em todas elas houve uma mudança na reação química, desde a água clorada, com uma água destilada, com a água filtrada e assim por diante. Por quê? Qualquer alteração que a gente faça, isso sempre vai ter alguma consequência. E aqui, algo interessante. Isso daqui é água destilada com 40% de querosene. E olha que podemos dizer que o líquido aqui dentro e a palha de aço está bem preservado. E aqui, no caso, o aditivo rosa, né, usado como aditivo em radiadores de carro. E a água, no caso, é água destilada. Então aqui temos 40% de aditivo misturado então com essa água destilada. Não houve nenhuma oxidação, não houve nenhuma espécie de corrosão ou desmanche na palha. Então praticamente está tudo limpo e intacto.
Então, essa substância rosa, o princípio ativo é o monoetileno glicol, né? Aquele mesmo produto que causou toda aquela polêmica naquela cervejaria no estado de Minas Gerais, né? Que era a cerveja Becker, né? Se eu não me engano. Então, esse produto é fantástico. Então, veja que realmente faz diferença dentro do radiador de carro. Então, o que é o monoetileno glicol? Ele modifica as propriedades coligativas da água. Então, se a água ferve a 100 graus Celsius, esta passará a ferver somente entre 110 ou 112 graus Celsius. Então, isso é o chamado efeito ebuliscópico, onde que você eleva o ponto de ebulição da água. E também, além disso, ele ainda atua como efeito crioscópico, onde que você diminui o ponto de congelamento da água. Então ele tem dupla função, anticongelante e anti-ebulição. Fantástico produto. É um produto caro? Sim, é caro. Porém, ele evita que você tenha aborrecimentos futuros. E por mais bizarro que seja, tem pessoas também que repudiam o uso desse produto no radiador. Eles alegam justamente ao contrário, que isso estraga o carro, porque isso corrói o motor e não sei o que. Bom, se você nunca utilizou aditivo no motor do carro, tem um carro lá com 10, 15 anos de uso, é provável que ali já esteja tudo podre lá dentro. Tudo podre, ressecado, entupido. Então é óbvio, se você colocar um produto desses, ou mesmo simplesmente trocar a água, pode ser que desmande tudo. Isso é fato, mas não quer dizer que esse seja o culpado. Esse produto aqui, ele já vem de fábrica dentro dos veículos, porque hoje a tecnologia requer esse tipo de mistura. Se você não fizer, você está simplesmente lascado, porque simplesmente o metal utilizado atualmente no motor não aguenta. Então ele não aguenta a corrosão provocada pela água. Então é necessário que se faça o uso do aditivo. Bom, e agora eu vou falar para vocês uma coisa interessante. Certa vez meu pai tinha um microtrator e em algum momento do tempo de uso, esse microtrator não pegava mais, perdeu a compressão. E aí, ao verificou-se que o cárter, ou seja, o óleo estava igual mingau. Simplesmente a junta do cabeçote havia queimado, apodrecido, e estava facilitando então a penetração de água junto com o óleo lubrificante do cárter. E aí, lógico, teve que fazer o motor, a retífica, e naquele momento o mecânico recomendou ao meu pai o seguinte: olha, não utilize simplesmente a água no radiador, coloque uma dose de querosene junto, porque essa vai evitar que a água apodreça e que simplesmente corrói a junta do motor. E eu fiquei com isso pensando sempre se isso realmente ia fazer alguma diferença ou não. Bom, por esse motivo eu resolvi. E aí, depois disso, dessa recomendação, ele realmente fez isso, né? Então ele sempre colocava toda vez que ele fazia a troca da água do radiador, desse microtrator, então ele simplesmente adicionava mais ou menos um copo de querosene, mas eu acredito que o ideal seja até mais que um copo. E o objetivo disso seria evitar que a água apodrecesse, né, e causasse então a corrosão dessa junta do cabeçote.
Bom, eu sempre fiquei pensando, né, se realmente isso ia fazer alguma diferença, se realmente a querosene tinha essas propriedades. Bom, aí por isso que eu fiz esse experimento químico aqui. Só que eu pensei o seguinte: ao invés de fazer somente com água com aditivo e querosene, comparar os dois, por que não coletar várias amostras ao mesmo tempo para fazer um experimento mais abrangente? E foi o que eu fiz. Então, como vocês viram aqui, a amostra. E no caso, aqui está a prova que realmente esse mecânico, quando falou isso na década de 80 para o meu pai, ele teve uma certa razão. Então, percebe-se que ele realmente evita que o fluido aqui sofra oxidação. E também provavelmente ele altera as propriedades coligativas da água, igual o aditivo. Então, se você tem lá um carro velho, um motor velho que não queira gastar com aditivo, querosene é bem mais em conta. Então é um meio mais barato de você estar utilizando e evitando que a água apodreça dentro do radiador. Não recomendo em carros motores novos, mas de repente uma máquina mais antiga, com certeza ao fazer isso aqui é muito melhor do que você simplesmente despejar água filtrada ou água destilada. Isso aí é certo. E para piorar, alguns simplesmente pegam água tratada com cloro e lascam lá dentro. Que o cloro reage com alumínio. Praticamente o radiador é feito de alumínio. Se você fizer isso, rapidamente o radiador do veículo vai furar. Isso é fato. Então jamais façam isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo diferente, porque tem muitos vídeos no YouTube, porque tem muitos vídeos na internet falando de sistema de arrefecimento, motores, mas ninguém mostra na prática a diferença, o que acontece, né? Aqui está uma coisa visível. Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E não deixe de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que fala que não se pode colocar aditivo junto à água do radiador. Então mostre a diferença que ocorre aqui. Até a próxima.